Deus amado, mais um dia, Senhor, nós estamos na Tua presença. E hoje é sexta-feira, meu Deus. Mas eu posso dizer que para o Senhor não importa que seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Porque o Senhor é o dono do tempo. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo e de todos. Meu Deus, hoje é mais um dia que o Senhor nos permite estar na Tua presença. Assim como a natureza, assim como os passarinhos, como o galo, como o sol, como a chuva, assim como o tempo. Tudo, Senhor, tem um propósito de bendizer o Teu nome. E assim somos nós. Nós também, Senhor. Nós temos o prazer, a alegria e não a obrigação de poder estar Te exaltando logo no comecinho do dia. Pedindo a Tua direção, pedindo o Teu apoio, a Tua força, a Tua segurança, o Teu consolo, Senhor, porque está chegando a festa da carne e quantas pessoas que vão ali pensando que vão se animar, vão brincar, vão se divertir, mas que na verdade depois as feridas vão vir, as desilusões vão vir. Ou de repente elas podem estar ali somente se escondendo daquilo que elas podem ter se envolvido. Eu te peço, Senhor, por aquelas pessoas que estão necessitadas, aquelas pessoas que de repente estão morando numa área de risco, que estão morando na beira do rio, que estão morando na beira da barreira, com medo dessas chuvas. Sabendo, Pai, que o Senhor coloca a sua mão poderosa, que o Senhor acampa os seus anjos, que o Senhor possa tocar no coração das pessoas que estão no poder, para que eles possam realmente olhar as necessidades dessas pessoas. Que elas não precisem sair dali, Senhor, mas sim que elas possam ter pelo menos dignidade no local em que elas vivem. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de fôlego de vida e que nós possamos estar juntos, Senhor, nessa jornada de informação, nessa jornada de reflexão e de entendimento. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026. Bom dia, bom dia, bom dia. O sol tá meio escondido, né? Tá um negócio escondidinho, mas pode ter certeza que possa ser que ele apareça, né? Pois é, minha gente, obrigado pelo seu carinho, obrigado para você que está aí na nossa sintonia, você que está nessa nossa amizade, nesse nosso elo de todos os dias. Eu só tenho que agradecer todo esse carinho de vocês. Hoje, sexta-feira, 13. Eita, Lelê. 13. Hoje é 13. 13 de fevereiro de 2026. Beirando, né, as festas da carne. Vamos saber o que foi que aconteceu em 13 de fevereiro de algum ano qualquer? Vamos voltar no tempo, na nossa máquina do tempo. Em 1914, acontece a criação da cidade de... acontece a criação da Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores, lá na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E exatamente foi feita essa entidade para proteger as composições musicais dos direitos autorais de seus membros. Tanto é que eu não posso usar nada que tenha direito autoral. Se eu usar, eu sou punido. Você acredita? Pois é. Então... é por isso que tem coisas aqui que eu posso usar numa boa, sem problema, sem direitos autorais, que são obras liberadas. E em 1922 tem início a Semana da Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, e que foi um dos marcos do modernismo brasileiro. Sabe quem faz aniversário hoje? Hoje é dia de Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Você lembra disso? Se você era adolescente nos anos 90, você lembra de Boris Casoy. Você lembra de Boris Casoy no SBT,
e depois passou na Record, né? E tem uma boa notícia para você, né? Só para você saber, que depois de tantos anos, Boris Casoy volta ao SBT como comentarista no canal de notícias lá do pessoal da família Bravanel. Gostou de saber? Feliz aniversário! Você pensou que eu ia esquecer, não foi? Nada, aqui ó, o dedinho, ó. Neca, nananá. Muitas felicidades para você. Que Papai do Céu te abençoe e faça a pessoa mais feliz desse mundo, não somente hoje, mas em todos os dias da sua vida. E você que vai fazer aniversário aí durante o carnaval, receba já antecipadamente os meus parabéns, porque eu não estarei aqui no ar, certo? Então vocês vão se acostumando aí, né? Não estar preocupado com a furia, não preocupado nem comigo. Então agora vamos aí à previsão do tempo para hoje, sexta-feira. As informações, sempre lembrando para você, que são do Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje a intensidade dos ventos é de fraco a moderado durante o dia e também temos muitas nuvens com pancadas de chuva durante todo o dia. Temos aí a umidade máxima do ar de 95% e a mínima de 70%. Inclusive até foi emitido um alerta, né? Eu vou trazer esse alerta aí para vocês sobre essa questão da continuação das chuvas. E a temperatura mínima para hoje é de 24 graus e a máxima pode chegar aos 28. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Mas rapaz, eu esqueci de botar aqui a trilha dos jornais, isso não pode. Depois eu vou ajeitar aqui, tá? Porque eu tive uma operação de emergência aqui, tive que fazer umas loucuras aqui. Vamos aí às manchetes dos jornais que circulam hoje. Toffoli deixa caso master após Polícia Federal apontar possíveis crimes. Ai, meu Deus. Pois é, né? Mas deixa eu quieto, não posso falar, deixa eu calado, pelo amor de Deus, não me atice, que Tice é Ticiane Pinheiro, mulher de César Tralli, pelo amor de Deus. E aí, André Mendonça assume a relatoria e o STF quer transformar afastamento em ato de orgulho. Assim diz o colunista da Rádio Jornal, Igor Maciel. Lula chega hoje a Pernambuco com a agenda disputada pelas nossas crianças lindas, né? Johnny e Rachel. É assim que se fala. O Sport vence o Retrô e garante vantagem aí no campeonato pernambucano. Essas são as manchetes dos jornais que circulam nesta sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026. Será que no começo eu falei janeiro ou fevereiro? Acho que foi fevereiro, né? Pelo amor de Deus. Da outra vez eu comecei o jornal falando fevereiro, janeiro, isso aqui foi uma loucura esse negócio. Mas deixa eu soltar a vinheta de novo, porque agora vamos falar da nossa cidade. E claro, lógico e evidente que a gente vai começar falando do BBB, né? 6 horas e 41 minutos. Você sabe muito bem do BBB que eu estou falando, né? Se você acompanha aqui o De Olho com você, você sabe que o nosso BBB, por enquanto, está com os nossos protagonistas, Johnny e Rachel, né? Por enquanto, os deputados, vereadores, senadores, né? Vão lá às suas bases fazer uma visitinha. Vai lá na chacrinha, né? Vai lá na chacrinha e depois volta. Pois é, minha gente, eu vou dizer para vocês que a disputa, eu acho incrível como é bom a gente poder acompanhar
a disputa a disputa dos dois. Meu Deus do céu, eu quero entender até onde vai uma atitude que, me perdoem dizer, mas totalmente infantil. Sabe aquela coisa do tipo assim, pronto, eu tenho duas sobrinhas, né? Uma eu considero como uma filhinha do coração, a mais velha, e a outra, né, eu vi nascer. Então eu tenho um carinho pela que eu vi nascer, muito grande. E digo assim, né, às vezes elas brigam por causa de mim. Você acredita? Ah, porque Paulo falou com ela? Porque Paulo falou com fulano? Porque Paulo não falou comigo? Porque Paulo não falou comigo daquele jeito? Porque Paulo não trouxe coisa pra mim? Sabe a confusão? Então, me perdoem, tá? Eu sei que vocês dois são adultos o suficiente, mas tá acontecendo uma briga besta, desnecessária. E o povo, eu acredito que o povo tá ligado nisso. Então, qual a necessidade que se tem, que se existe, de ficar como uma criança disputando a atenção de alguém? Pra que isso? Aí depois vão dizer, ah não, porque o cara lá de olho com você tava falando de fulano, de ciclano. Olha, cuidado, viu? Não deixa ele entrar aqui não, viu? Não deixe não. Aí eu te pergunto, me diga uma coisa. Qual a necessidade que se tem de agir dessa forma? Me diga. É porque eu queria entender. Se disputar a atenção de Lula, é porque eu me lembrei. Ah, eu me lembrei. Lembrei. É porque Marília, né, fazia isso. Eu sou de Lula e você diga de quem você é. Né? Acho que é por isso. Lembrei agora, deu um tilt aqui da memória, né? Porque você sabe que eu tive Covid-19. E daí eu tenho uns lapsos significativos de memória. Não é Alzheimer, pelo amor de Deus. Então está prevista a chegada de Lula hoje, sexta-feira 13 de fevereiro, às 3 da tarde. Com visita à fábrica do laboratório farmacêutico no Cabo. Olha só, né? Vai para o Cabo, olha! E a unidade instalada no Complexo Industrial e Portuário de Suape passa por um processo de expansão voltado à produção de medicamentos estéreis líquidos, segmento estratégico para o abastecimento hospitalar. Ainda bem que são remédios de verdade, viu? Não são os remédios de farinha de ferete. A governadora Raquel Lira e João Campos já confirmaram presença na agenda em Suape. E aí, depois de Suape, Lula, né, vai prestigiar amanhã o desfile do Galo, segundo lideranças do PT no estado. Inclusive até o próprio João, né, o Johnny, já também disse que Lula vai estar aqui. A presença do presidente ao lado da governadora e do prefeito transforma o evento em espaço de forte simbolismo político em pleno ano eleitoral. Não é simbolismo político. Não é simbolismo político. Você vai entender isso agora. A agenda de carnaval revela estratégias distintas dos dois gestores. Raquel aposta em uma maratona pelo interior, né, como a gente já passou aqui ontem, a agenda da governadora. E João tende a concentrar seus compromissos nos polos de carnaval. Afinal de contas, pagou caro pra quê, né? Vai ter artista de tudo que é lugar pra quê? Então, Raquel vai seguir para o interior depois de acompanhar o Galo com Lula. E exatamente num cenário de articulações intensificadas para as eleições, a passagem dele aqui em Pernambuco reforça o peso do apoio presidencial e aumenta a disputa por espaço ao lado do chefão, né? Vamos dizer assim. Sabe, a Record vai estrear um programa chamado Casa do Patrão. Viu falar nisso? Pois é. Inclusive, quem vai apresentar esse programa se chama Evaristo Costa. Aquele que era da Globo, né? Que fazia o jornal junto com a Sandra. Que deselegante, né? Você lembra disso? Pronto. Então, ele que vai fazer esse programa. A Casa do Patrão, pelo que eu vi, né, umas falas de Boninho na Fazenda, era dizendo que a Casa do Patrão ia ser tipo aquela coisa.
o pessoal que vai participar, claro, né? A fórmula é a mesma. A Fazenda, a Casa do Patrão, BBB, tudo veio do BBB. Então, o que acontece ali? O pessoal vai estar sempre fazendo com que o patrão seja o centro das atenções. Vão estar sempre se destacando para chamar a atenção do patrão. Então, aqui, Recife, Pernambuco, vai ser a mesma coisa. Johnny e Raquel simplesmente vão disputar o espaço para se lembrar de Marília e dizer: eu sou de Lula e você é de quem? Sorte de Raquel que o partido dela, né, faz parte aí da bancada de Lula. Tá lá também, tem seu espacinho no governo. E João se prevalece por ter o PSB, né, seu partido de coração, de estimação, para chamar de seu, que é vice lá com Lula. Deu para entender o negócio? Pronto, o segredo é esse. Então, explica o motivo e evita o nevô esse ano. Para quem vai estar com Lula, né, não pode fazer aquele cabelinho branco de... Eu não vou nem dizer aqui o que é, tá? Não vou dizer o que é, que eu não quero perder minha publicação e não quero perder minha paz, tá? Mas a gente sabe o nevô o que é, né? Não é o nevô das Olimpíadas de Inverno, não. É outra coisa. Então, vamos ver, né? Acho que na quinta-feira eu vou trazer muita coisa aqui relacionada a o que aconteceu no carnaval dos nossos BBBs. E aí, nas outras manchetes da política estadual, carnaval mais democrático do Brasil, diz Raquel sobre o carnaval de Olinda, né? Ontem aconteceu a abertura do carnaval de Olinda, do mesmo jeito que aconteceu aqui o de Recife. João evita cravar no último carnaval como prefeito. Será o melhor ano da minha vida, ele diz, né? Raquel confirma, conversa com Eduardo da Fonte, aí diz aqui, né? Construção e fortalecimento da nossa aliança. Como é que Eduardo da Fonte falaria? Deixa eu ver. É a construção e fortalecimento da nossa aliança. Pronto. Falou. Né? E... Ai, meu Deus. Olha. Bicho mais palhaço na face da terra não existe, viu? Sou eu. Só me lembrei agora de Nido Badoc. Eu queria ver o encontro de Nido Badoc com João Campos. Como é que seria? Partido Podemos é a nova sigla de Gilson Machado Neto. Tá vendo, rapaz? Eu gosto daquela coisinha, né? Que o pessoal pega o jogador falando, sussurrando. Rapaz, né? Já a gente descobriu aqui, sem querer querendo, que a paradinha foi que Anderson Ferreira é o candidato do PL para Senado, né? Então, ninguém pode servir ao mesmo tempo, né? Engraçado que só em quartel é que tem vários sargentos, vários major, tem vários cabo, tem subtenente, tenente e assim vai, né? Soldado tem de cacho. Mas candidato ao Senado só Anderson Ferreira, pelo PL. E aí, Gilson Machado já está no Podemos. E eu tenho certeza absoluta que Gilson, ele é um cara que... Eu acho engraçado que ele é muito midiático. Ele é super midiático, né? Ele pega a sanfona, vai tocar, vai falar, ele provoca. O cara sabe fazer o negócio. Acho que o marqueteiro dele é muito bom. E também, João ressalta a relação com Lula e diz que o presidente sempre será bem-vindo ao Recife. Quem disse que não? Quem disse que não? Meu Deus do céu. E aqui, né, já foi falado que Lula vai visitar aí a fábrica de remédios lá no Cabo, né, no complexo de Suape. Bem, gente, vamos ver aqui outras informações da cidade, porque eu vou dizer para você. Só se fala em Carlos Vale. Só se fala no carnaval. Não tem outra coisa na face dessa terra a não ser se falar do carnaval. Mas tem umas coisinhas aqui que eu achei interessante. E exatamente, vamos falar aqui logo da APAC, porque senão eu vou me esquecer. Eu tenho um negócio comigo. Quando eu pingato,
eu tenho que estar ligado para não esquecer de nada. Então vamos logo para esse alerta da APAC, porque é muito importante. E eu não vou nem falar aqui, né? Porque eu já tive uma quedinha de energia aqui dentro do estúdio e não quero ter outra, pelo amor de Deus. Pois é, rapaz. Eu quero seguir com o jornal hoje, tudo numa boa. Graças a Papai do Céu, pela fé. Por isso que a gente ora antes de começar. Aliás, quando começa. Mas tem uma coisinha aqui, vou deixar o alerta do APAC aqui para a próxima notícia. Mas tem uma coisinha aqui que eu gostei, viu? Gostei! Quero saber quem foi aqui que fez esse negócio. Um projeto de lei criado pela Prefeitura de Olinda e aprovado na quinta-feira, dia 12, ontem, pela Câmara Municipal, estabelece que o pagamento de cachês dos artistas contratados para a festa deve ser feito em até 30 dias após a festa. É porque é aquela história, né? Eu não sei o que é que existe nessas prefeituras, não sei se no governo do estado também é assim, não posso falar, mas prefeitura, eu já vi várias pessoas dizerem que se apresentam, fazem de tudo, mas só vão receber lá para não sei quando. Quando a Secretaria de Cultura ela tiver o tal do empenho. Quando sair o empenho da festa, aí é que sai seu dinheiro. Mas você... Aí é aquela história, né? Você não come, você não se transporta, você não troca de roupa, você tem que andar cheiroso, né? Tem que fazer lá os borogodó na cara, na aparência, senão o povo não vai ver. E aí eu te pergunto, artistas de nome nacional ou aqueles que ganharam fama nacional só sobem no palco se tiverem com o cachê completo na conta. Eu quero ver até quando vai isso. Eu acredito que é aquela coisa, né? As nossas queridas amigas feministas, elas brigam por equidade de gênero, ou seja, igualdade. Se o homem trabalha carregando concreto, a mulher também tem que trabalhar no concreto. Se o homem trabalha como engenheiro, a mulher também pode trabalhar no engenheiro, né? Lá na engenharia. E por que existe essa palhaçada, desculpa essa palavra, que ela é irônica mesmo, tá? É irônica. Existe essa palhaçada de o artista local só ganhar seu dinheiro depois, e o artista nacional chega, faz o show, mas sai com a conta recheada. Aí agora tem que vir um projeto de lei para dizer, não, todo mundo que se apresentar no carnaval vai receber daqui a 30 dias. Né? Pois é. A medida vale para quem vai receber as verbas de convênios e patrocinadores para os recursos que saírem dos cofres municipais. O projeto diz que a Prefeitura fará o pagamento em até 60 dias no máximo. Esse projeto ele muda a Lei Municipal 5.306 de 2001, conhecida a Lei do Carnaval. A medida foi criada por conta do cumprimento da ordem cronológica estabelecida pela Lei Federal, que estabelece isonomia e impessoalidade conforme as gestões municipais. O que é isso? Para o mundo que eu quero descer. Calma. Vou explicar. Foi o que eu acabei de dizer. Tem que ter todos, todas, e agora todos, tem que receber do mesmo jeito. Não é o mesmo cachê, mas que vai receber no mesmo prazo. Pelo menos é o que dá para entender aqui. Segundo a prefeita Mirella, segundo a prefeitura, Mirella vetou o projeto apresentado pela vereadora Eugênia, considerado inconstitucional. O veto, né? Veto é não passa, tá? Aprenda com Romerinho Jatobá, não passa. O veto foi acatado pela Câmara. Ainda segundo a Prefeitura, o projeto aprovado prevê adequação orçamentária e financeira em respeito à ordem cronológica dos pagamentos. Também assegura previsibilidade e segurança tanto para os contratados quanto para a administração pública. Ou seja, pelo que deu para entender aqui, a Prefeitura vetou esse projeto, né? Mas é aquela história. Vamos ver, sempre quem vai se apresentar nas festas
qualquer festa das prefeituras, não posso falar de Estado porque eu nunca ouvi alguém falando sobre o Estado. Mas possa ser que tenha também, né? Eu não sei. Então eu não posso afirmar. Eu posso afirmar porque eu já vi pessoas que passaram por mim, do meu convívio, que disseram: ah, da prefeitura só vai sair quando Deus quiser. Mas Alcione, Fafá de Belém, Lenine, que ganhou fama nacional e mundial, só sobe no palco se tiver com um dinheiro na conta. Certo? Agora, 6 horas e 57 minutos. Aí sim, eu vou falar agora sobre o alerta da APAC. E exatamente aqui, a Agência Nacional, ó, é o costume do INMET. A APAC renovou o aviso meteorológico, colocando em estado de observação a região metropolitana e as zonas da mata, tanto sul quanto norte, com a previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada, podendo ser pontualmente fortes. O alerta é válido até hoje. Aliás, seria interessante saber, né, se vai chover no carnaval, né? Mas é aquele negócio, né? O povo deixa os garotos brincar, né? O povo cai na chuva, o povo vai no sol quente. Tanto é que agora, os blocos, pelo que eu vi, né, nas programações, o bloco vai ser de noite ou vai ser depois das 3. Coisa linda, né? Oh, meu Deus, o povo preocupado com a saúde dos foliões. É porque já basta, né? As coisinhas que estão rolando nas prévias. Cadê? Tiana, a gente tem que rir. A gente tem que rir, Tiana. É a Tiana aqui no Kawaii falando. Então, né, o pessoal agora está preocupadíssimo com a saúde e o bem-estar dos foliões. Então, todos os blocos, a grande maioria deles, vai sair depois das 3. E se chover, né, melhor ainda, né? E aí já se hidrata, já tá lá debaixo da chuva. É uma beleza, né? Para dizer outra coisa. De acordo com a previsão, as precipitações devem acontecer principalmente durante a madrugada e o início do dia. A APAC orienta que a população fique atenta às atualizações das condições climáticas e siga as recomendações da Defesa Civil, especialmente em áreas que a gente sabe, né? Área de risco, que é morro e beira de rio. Beira de rio, morro. Morro, beira de rio. Vamos lá, vamos ver comigo? Morro, beira de rio. Ó o meu braço. Beira de rio, morro. Morro, beira de rio. Pronto. São as áreas mais que necessitam mais de atenção na cidade. Caso as condições climáticas aumentem, novos comunicados podem ser emitidos pelas autoridades. Tá? Então aí, pena que durante o carnaval não vou estar no ar, mas pode ter certeza que quando eu chegar na quinta-feira, já vou logo avisar para vocês. Eu vou fazer um balanço das notícias, vai ser comigo. Vai ser comigo, porque aí a gente vai analisar tudo o que aconteceu e ver aí, né, os prós e os contras das coisas, né? Por que eu não volto na quarta-feira? Quarta-feira ainda é carnaval. Tem o bloco dos irresponsáveis, tem outros blocos por aí, bacalhau daqui, bacalhau dali. Então, eu não volto na quarta-feira, tá? Só volto mesmo na quinta. Bem que se eu fosse funcionário público, né, eu poderia emendar. Aí eu dizia assim, não, eu só volto na segunda. Eu vou fazer um imprensado aqui, quinta e sexta, só volto na segunda. Mas a saudade vai ser tão grande que aí na quinta-feira eu volto. Tá bom? Então pode me esperar. Tá? Inclusive, a prefeitura, o governo do estado, né, praticamente todas as prefeituras, todos os funcionários públicos só vão trabalhar literalmente na segunda-feira, né? É ponto facultativo com um monte de gente. E daí é o privilégio desse pessoal que trabalha em serviços públicos. Aqui as notas da política eu já falei um pouquinho. E tem inclusive... olha só, coisa boa. Coisa boa. Olha, tem um negocinho aqui que eu achei interessante, rapaz. Cadê? Que bom. Vamos ver esse negócio aqui que eu achei interessante, né? Aqui. Isso. Tem um negocinho aqui
E é interessante que a gente veja, inclusive aqui também tem um negocinho que fala que lojas são flagradas no Recife vendendo serpentina metálica proibida por lei. Aí outra coisinha aqui, né? Cannabis, né, líquida é apreendida em frascos de recarga de cigarro eletrônico. Uma mulher foi detida em flagrante. Aí depois aqui, né, tem as notícias do esporte, que eu já ia falar aqui, né? Não pode. Não pode. Depois eu falo. Certo? Mas tem uma coisinha aqui que é importante a gente parar e pensar um pouco. Né, que exatamente é sobre essas questões do carnaval, né? A gente já viu aqui, eu já falei para vocês. Inclusive agora eu me lembrei de um detalhe que todos os nossos episódios, todas as nossas edições, agora no YouTube elas têm uma descrição que eu consigo, né, pela IA, direto mesmo no YouTube, e aí vocês vão acompanhar, né? Tipo, tem aqui o resumão de tudo, então, eu quero ver essa notícia aqui, eu quero ver isso aqui, eu quero ver isso aqui. Mas de preferência, prestigia aqui o amigo, né? Assiste o programa inteiro, é 1 hora. Se você quiser botar na velocidade 2, na 1,5, tudo bem. Tá? Aí você fica menos tempo, mas você consegue acompanhar o programa completo. Aí diz aqui, os números projetados para fevereiro deste ano, ou seja, agora, né? O carnaval começa amanhã, ou já começou praticamente, ajudam a dimensionar o peso da festa na economia pernambucana. A estimativa da RUB de dados do comércio, da FEComércio, aliás, não é RUB, né? RUB é a novela da SBT, RUBI. É RUBI, agora sim, RUBI de dados, aponta uma movimentação de, preste atenção nos números, 10 bilhões 790 milhões de reais, considerando exclusivamente a circulação de mercadorias. Mesmo com a retração de 1,3% em relação a fevereiro do ano passado, essa retração quer dizer assim, né, que teve uma pequena queda de 1%. Praticamente 1% nesse negócio é quase nada, né? O volume reforça o papel da festa como um dos principais motores da atividade econômica no Estado. Exatamente, é um motor momentâneo. Carnaval ele tem a sua receita específica. São João tem a sua receita específica. O Réveillon, sua receita específica. E assim vai. Né? Não é uma coisa padronizada. Não é algo que assim, você vai dizer, todas as festas que existem no Estado têm o mesmo valor e têm a mesma importância. Não. Carnaval é maior. Né? Como sempre. Por isso que 2020, você lembra 2020? Tem que parar porque tem aí o vírus circulando, que não sei o que, disseram o quê? Não, a gente vai ter festa normal. Depois a gente vê, né? Aí quando foi oficializado, já foi a estreia oficial, né? Aí o que aconteceu? Fique em casa, a economia a gente vê depois. E até hoje a gente sente esse fique em casa. A gente sente essa ganância por ter o dinheiro do carnaval no meio de uma situação de crise mundial. Você não lembra mais não, né? Você não lembra mais não. Eu agora puxei sua memória. Que bom. Né? Então, existe aqui exatamente a situação em que o impacto direto do carnaval, concentrado nos 4 dias de festa, quer dizer, não são 4, são mais de 4 agora, deve adicionar cerca de 141 milhões de reais em mercadorias à economia pernambucana. Até que os mercadinhos não vai fechar no carnaval, né? Fica de 7 até meio-dia, 1 hora, para dar tempo de comprar lá, né? A picanha, o churrasco, companheiro. Você tem que garantir, né? O negócio lá, né? Eu mesmo já comprei minhas coisas. Já tá guardado aí. Graças a Deus. E trata-se de um efeito importante, ainda que pontual, refletindo principalmente no comércio varejista e na arrecadação de ICMS. O que é o ICMS, gente? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. É praticamente esse ICMS que segura a economia da cidade, do estado e do país. Que aula de economia, né?
Pois é. E daí, essa arrecadação do ICMS, ela pode chegar até 2 bilhões de reais ao longo de fevereiro. A própria série histórica de arrecadação, você lembra que eu falei sobre os países que mais arrecadam impostos? Aliás, os países não, os estados que mais arrecadam impostos? Pois é. Se durante o ano é muito, imagina o carnaval, né? É como se diz, a fogueira santa já rende o ano inteiro. É um negócio aqui do mesmo jeito. E exatamente aí, né, um período de acomodação da atividade econômica. Quem é que deve liderar esse faturamento? Bares e restaurantes, com até 5 bilhões e 700 milhões de reais, seguidos pelos serviços de transporte, com 3 bilhões de reais, quase 4, e hospedagem, com 1 bilhão e 400 milhões de reais. Juntos, esses segmentos respondem por mais de 70% dessa receita que eu falei. O cenário positivo é sustentado pelo avanço do turismo internacional, com 1 milhão 420 mil reais. Aliás, 1 milhão 420 mil visitantes estrangeiros. Lá vai eu falando em real de novo. Ontem foi a mesma coisa. Eu falo tanto em dinheiro, em valor, que eu só vi dinheiro na cabeça. Agora sim, né? Lembrando que Porto de Galinhas, eu acho que o povo não vai querer ir, né? O povo tá naquele trauma ainda de Porto de Galinhas. Mas, com certeza, Recife e Olinda vão ser os polos mais importantes. Isso é fato. Carnaval sempre é assim. Turista que vem pra cá pra ir pra praia no carnaval, só se for aquele que gosta de retiro. Só se for daquele que é da minha vibe, né? Que não curte carnaval, mas veio pra festa somente pra praia, pra uma hospedagem, pra algo reservado, alguma coisa do tipo. Tá? Então, desejamos boa sorte para a nossa economia, porque o pessoal vai precisar muito. A gente espera também que os índices de violência, né, também não avancem, porque eu vou dizer para você, eu lembro do que aconteceu aí com a filha do cantor Dudu França e como isso foi negativo, como levou uma imagem de violência. E daí eu digo assim para você, né, que isso não é bom. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, isso suja a imagem da cidade, do estado, seja lá o que for, né? Vão sempre dizer assim, nada, Deus me livre ali. É tipo o Rio de Janeiro, né? O Rio é o que é, o Rio a gente conhece tudo, vê pela televisão, ainda tem aquelas pessoas que vão para lá, vão passear, mas sabendo que se corre sempre um riscozinho, né? Aí você tem que saber que onde você deve ficar em segurança no Rio de Janeiro. Deu para entender? Pois é. E até inclusive aqui para fechar esse nosso noticiário da cidade, aqui é interessante, né? Uma pesquisa revela que a maioria das orquestras de frevo não possui sede fixa. E praticamente a grande maioria desse pessoal, todos vêm de projetos sociais. A grande maioria. E é aquela coisa, né? Eles vão naquele desejo, naquela vontade de fazer as coisas acontecerem. Eles vão, como se diz no popular, na raça. Né? Então, vamos ver também, né, que haja mais respeito e dignidade para o pessoal das bandas, das orquestras, porque é aquela história, né? Como eu falei da questão dos pagamentos de cachê, a gente sabe que o pessoal sofre, principalmente os artistas da nossa terra. Eu lembrei agora de uma piada que tem, né? Eu sou artista da terra, meu nome é Rogério. Rogério! Pois é. Agora são 7 horas e 11 minutos. Vamos aí agora virar para o noticiário nacional e internacional. Confirmando a hora, 7 horas e 12 minutos. É o nosso BG do Brasil, tão baixinho que deixa ele assim mesmo. Pois é, confirmando, 7 horas e 12 minutos.
Vou dizer para você, o país não é só carnaval, não. Não é só carnaval, não. Não, nada disso. Tem umas manchetes aqui boas pra gente trazer para você, né? Deixa eu até ver aqui se tem alguma coisa do mundo. Tem. Eita, já já a gente pega aqui. Já já eu tenho que me lembrar disso aqui, pelo amor de Deus. Eu vou logo até deixar a tela abertinha aqui para não sair daqui, né? Porque, como eu disse para vocês, os sites dos jornais eles ficam se atualizando e de repente aquela notícia que eu vi ali, ela pode não estar mais, né? Já caiu pro outro lado. Mas a gente aqui vai falar do mundo também, tem coisas interessantes aqui do mundo para a gente conversar. Mas eu vou falar aqui logo sobre as questões do nosso país e... misericórdia! Olha só, em relação ao carnaval, pais não devem postar imagens de crianças, diz pesquisador. Secretário municipal atenta contra os filhos e um deles é alvejado e ele acaba se despedindo desse mundo em Goiás. A gente sempre quando fala nessas coisas assim, né, a gente fica pensando, meu Deus do céu, até que ponto chega a cabeça do ser humano? Aí o pessoal diz assim, não, mas isso é fraqueza, mas isso é covardia. Antes da gente começar a analisar, dar nome para o leite, a gente precisa pensar no seguinte, aconteceu. Então se aconteceu, a gente precisa realmente saber o que é que foi a causa, motivo, razão e circunstância daquilo ali. Porque eu vou dizer para você, né, é uma coisa muito séria quando uma pessoa ela atenta contra si mesma. Quando ela chega num ponto de olhar assim e dizer, eu não aguento mais, eu não vou mais, e fulano vai comigo. Né? É um momento que, assim, não tem contestação. Tudo bem, é um momento de fraqueza, isso é certo. Mas a gente não pode julgar. Quem sou eu para julgar? Eu já falei para vocês, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho problemas psicológicos que foram acontecendo no decorrer da minha vida. Um eu consegui superar, que foi minha família. Meu pai com minha mãe. Outro que eu ainda, vamos dizer assim, em parte superei e não, foi a depressão que eu tive por conta do trabalho. Eu fui perseguido, eu fui ameaçado no meu trabalho. Então, depois, com o passar dos anos, essa depressão que eu tive desencadeou uma crise de ansiedade e eu estou a cada dia em tratamento. Então, quando você chega num ponto desse, de chegar e dizer assim, mas ele foi covarde, porque você vê, ele tentou até contra os filhos e depois... Gente, cada um no seu quadrado e cada um cuide da sua casa para que o dono não venha levar suas coisas. Deu para entender? Então pronto. Eu não me vejo em direito nenhum de criticar o que ele fez. Mas sim de alertar você para que não repita isso aqui. Tente resolver os seus BO. Resolva seus problemas. Busque ajuda, seja de prefeitura, seja de estado, seja lá o que for. Principalmente a família e os amigos. São as pessoas em quem a gente precisa ter um suporte. Caso Master e INSS começaram em governo que não detectava a corrupção. Disse ministro da da Corregedoria Geral da União. Imagine você. E aqui em relação à economia, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin critica a quebra das patentes das canetas emagrecedoras. Engraçado, né? Agora virou moda esse negócio da canetinha, né? Pois é, meu Deus do céu. Tem gente que compra de tudo que você imaginar. Eu não vou nem entrar nesse assunto. Especialista aponta 2026 como ano de volatilidade e defende o foco em liquidez e gestão de riscos. Bem, gente, o que é volátil? Volátil é aquela coisa que pode se acabar, não vai ter para sempre. Tá me entendendo? Pronto, são essas coisas, tá?
Pesquisa diz que 73% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1. Quem é que não vai apoiar a escala 6x1, né? Oh, meu Deus do céu. Só um louco para fazer uma coisa dessa. Correios colocam 21 imóveis à venda em 11 estados. Inclusive eu vi o Centro Cultural dos Correios lá no Recife Antigo. Pelo amor de Deus, gente. Tá abandonado. Eu não sei como o pessoal morador de rua não já invadiu aquilo ali. E eu, até por coincidência, eu cheguei a entrar uma vez no Centro Cultural dos Correios e é um prédio, aqueles prédios antigos, que é uma coisa muito bonita. E, infelizmente, a gente vê, né, o abandono e se deixar capaz deles também, né, estarem envolvidos aí nesse negócio de venda de patrimônio. 7 horas e 18 minutos, Brasil e o mundo agora, né? Pois é, tem uma notícia aqui do mundo que eu quero destacar para você, que vem lá da África. As pessoas sempre falam, né, a questão da África, que a África é isso, é porque a África foi assim, foi assada, é porque a África não sei o quê, é porque tinha o faraó, e assim vai. A Organização das Nações Unidas, a União Europeia, a União Africana, a Liga dos Estados Árabes. Engraçado, eu tô lendo e tô balançando a cabeça. Olha, tô me balançando, não sei porquê. Eu acho que é meu TDAH que tá atacando. E a Liga dos Estados Árabes e a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento manifestaram profunda preocupação com o agravamento do conflito do Sudão e apelaram a uma negociação para se chegar a uma trégua humanitária. Desde abril de 2023, o Sudão está mergulhado numa guerra devastadora entre o exército e o grupo paramilitar de forças de apoio rápido, que causou uma crise humanitária no mundo. Com cerca de 34 milhões de pessoas que precisam de ajuda, delas, 17,3 milhões são crianças. Eu vou dizer para você, quando a gente fala em situações de vulnerabilidade social, é o que está acontecendo lá no Sudão. E quando envolve criança, nossa, meu Deus do céu, você vê o vídeo das crianças de Israel pedindo ajuda, chorando, clamando, gritando, desesperadas. É porque aquela coisa, eu acho que ainda tem até, eu me lembrei agora daquela música do Gonzaguinha, né? Eu fico com a beleza da resposta das crianças. Só que nesse caso não é a beleza da resposta das crianças, e sim a sinceridade, o que vem do coração dessas crianças. E eu vou dizer para você, quando a gente vê situações dessas, ou até piores, quando tem criança envolvida, eu vou dizer para você, eu choro. Eu choro, se deixar eu viro bicho, como se diz, né? A Juma desce aqui e acabou-se. Porque é aquela história. O que são esses conflitos? O que são essas afrontas de país contra país? De, vamos dizer, né? De grupo contra grupo. Nada além de interesse. Interesse. É como os Estados Unidos, né, estão lá na Venezuela, exatamente para quê? Interesse, é petróleo. Então, vamos lá cuidar dos venezuelanos porque eles são pessoas e precisam ser libertas de Maduro. Mas na verdade, liberta do Maduro. Mas no fundo, nós queremos mesmo é o petróleo. Do you understand? Pronto. É isso. Então, o que é que acontece nessa história desse Sudão? O que é que acontece nessa história dos outros países? O que é que acontece na nossa cidade? Você vê, por exemplo, eu vou ter que agora entrar na história das disputas das galeras, das torcidas organizadas. Eu vivi uma época, quando era minha adolescência, nos anos 90, que tinha briga de galera, de gangue.
Era o grupo do Ibura, era o grupo de Chão de Estrela, era o grupo do Bonifácio, era o grupo de não sei de onde, era o grupo da Jona Bezerra. Eles marcavam para se confrontar. Eu até hoje não me esqueço de uma situação em que eu não posso falar certas palavras aqui, que vocês sabem, né? Eu não posso falar porque a transmissão vai cair. Que eu tive que me abaixar dentro do ônibus, com medo. Porque tava lá, ó, a chacrinha comendo no centro. As Três Graças, né? A chacrinha lá, a favela da novela das Três Graças. Mas isso hoje aumentou. Ao invés de ser diminuído, aumentou. E isso não é privilégio de comunidade carente, de favela. Você vê pessoas que têm terno, gravata, que foram eleitas pelo povo e que brigam por interesse. Ah, eu quero tomar a terra de fulano de tal. Eu quero fazer isso porque fulano de tal tem a riqueza e eu quero mandar. É isso que acontece. Nada além disso. Ah, é porque a gente deveria pensar, né? As criancinhas estão lá sofrendo. Você vê quase a metade dessas pessoas que são vítimas desse confronto aqui, criança. Pelo amor de Deus. Agora eu te pergunto, qual é a carga negativa que essa criança vai levar para o resto da vida? Quando ela se tornar adulta? Eu falo por mim. Eu, graças a Deus, quando eu via meu pai e minha mãe brigando, eu saía correndo, eu vinha para casa da minha avó, onde hoje é onde eu moro. E minha avó dizia, meu filho, fica aqui, meu filho, não tenha medo não. Mas a minha irmã, eu não preciso nem pedir autorização para falar isso, porque todo mundo conhece a vida da minha família, que o meu pai fez questão de falar para todo mundo quem ele era, o que ele fazia. Isso deixou traumas. Isso me deixou com medo de falar com os outros, de encarar os outros. Você sabe como é que eu consegui vencer esse medo? Fazendo curso de teatro. Eu saía com meus amigos e eu dizia assim, peraí, fulano, eu não vou falar não. Não, Paulo, fala. Não, mas eu vou falar não, eu não tenho coragem não, vai lá e fala. Hoje eu falo mais que Fabiola Hyper, falo mais que Léo Dias. Hoje eu tenho coragem de chegar e dizer assim, bom dia, tal coisa, assim, assim, assado, por gentileza. Ou então eu falo primeiro, por gentileza. Né? Bom dia, por gentileza. É isso aqui. Não. Obrigado, bom dia para o senhor. Hoje eu tenho essa coragem. Eu posso dizer isso em qualquer lugar. Primeiro, papai na minha vida. Segundo, eu fiz um curso de teatro. Foi a maior terapia que eu fiz na minha vida. Foi fazer um curso de teatro. Esse curso de teatro me ajudou a quebrar todas as amarras, toda a energia negativa que foi se colocando aqui no meu saco, no meu pacote de lixo e que eu já joguei fora. Então, quando a gente presta atenção nisso aqui e outras coisas que acontecem, até tem aquela situação de dizer assim, né? Ah, a gente está caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Mas sabendo que nada mais, nada menos, nada além que interesses. E tem aqui, né? O Gabinete Geral da ONU, para poder fechar essa nota, diz aqui, os civis não devem mais arcar com o custo das hostilidades em curso. Violações graves de direito internacional humanitário não podem ficar impunes. Os perpetradores, eita palavra, misericórdia, perpetradores, isso aqui é tudo a turma de Perpétua de Tieta, né? Devem ser responsabilizados. Aponta um trecho da nota divulgada pelo gabinete da Secretaria-Geral da ONU, que aí responsável é o senhor Antônio Guterres. E ainda diz aqui, as 5 organizações sublinharam
E com a aproximação do mês sagrado, do Ramadã, os envolvidos no conflito aproveitem a oportunidade oferecida pelos esforços em curso para negociar uma trégua humanitária e reduzir imediatamente as hostilidades, a fim de se evitar, né, situações mais dolosas e permitir a prestação de assistência vital para essas pessoas. Aí eu digo para você, né, a gente respira fundo, porque aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, a gente já vive uma situação dessa, só que o jogo do poder. Pois é, vamos aí terminar esse noticiário mundial. Fiz questão de focar nisso aqui, porque tem coisas que são muito sérias e que a gente precisa dar mais atenção. A Venezuela adia a aprovação histórica da lei da anistia, né? Já falamos sobre essa história aqui. Reunião trilateral entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia deve ser retomada na próxima semana. Enquanto estiver rolando carnaval no Brasil, aí vai ter reunião, tá vendo? Aí, ó, nos países. Investigação sobre ataques de Israel em Gaza revela bombas proibidas que pulverizaram corpos. O governo Trump encerra a operação especial contra imigrantes em Minnesota. E por último aqui, visita de secretário de Trump à Venezuela antecipou o fim de embargo no petróleo. Então agora, 7h28, né? Vamos agora girar, vamos ali para dar uma passadinha no futebol, nos esportes, para a gente poder respirar um pouco, né? Porque parece que só não tem BO hoje lá no mundo esportivo. Vamos embora. Agora são 7h29. Já já a gente encerra, viu? Porque eu comecei 6h30. Comecei 6h30, então, estourando 7h40, eu vou terminar o nosso programa de hoje, tá? Então, 7h29, vamos aí para o nosso momento do esporte. Confirmando a hora, 7h29. Pois é, tá vendo? 1 hora aqui já, a gente já passou, mas a gente não pode passar mais que isso não, porque a gente se cansa também, né? Pois é, então vamos aí agora conferir o giro sobre os esportes. No Náutico, lesão de Matheus Silva preocupa Hélio dos Anjos para a sequência do pernambucano. O Santa Cruz sofre novo registro de arremessos de objetos no gramado. Ih, rapaz, e agora pronto, lá veio a coisinha. Oh, meu pai. Acaba hoje, madrugou, né? E eu aqui, 4 horas da manhã eu tava em pé já. Roger afirma que Fábio Matheus pediu para deixar o clube, no caso do esporte. Só fica no esporte quem quer ficar. Atlético Mineiro anuncia a saída do técnico argentino Jorge Sampaoli. Organizada de rival do Santos cobra jogadores. Se for para tirar o Neymar da Copa, tira. Fórmula E com esteroides, diz Verstappen sobre novos carros da Fórmula 1. E por último, aqui no futebol europeu, Atlético de Madrid goleia Barcelona e fica perto da final da Copa do Rei. 7h31. Bem, eu não vou colocar últimas notícias aqui, porque só se fala em carnaval, tá? Então, vamos focar aqui agora no nosso cantinho de pensamento, né? Que a gente tem que encerrar o programa. Pois é, então, vamos aí agora para o nosso momento final, que eu gosto tanto desse momento que a gente para um pouquinho para conversar sobre nós, né? Vamos falar de nós! Em homenagem a Roberta Miranda, né? Vamos falar de nós. Pois é, 7h31, momentinho final para a gente chegar, né? A gente começa com oração e termina com pensamento, com reflexão. Vamos pensar um pouco sobre a nossa vida, sobre o que nós somos, sobre o que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos vivendo, quem nós somos.
Quem sou eu nesta terra? Quem é você nesta terra? Você veio para ser uma criatura do bem ou um enviado do mal? Mas hoje eu quero perguntar para você, qual é o melhor momento da sua vida? Qual é a melhor fase da sua vida? Eu estava pensando nisso ontem e eu fiquei naquela cena. Eu digo, eu vou falar amanhã no programa. Eu vou fechar o programa com essa palavra. Eu cheguei aos meus 46 anos, estou beirando 47, estou com quase 50. Quem diria que eu ia chegar até aqui? Eu passei por tantas situações na minha vida que eu digo assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas depois eu comecei a pensar que em tudo na vida existe um propósito. Então, tudo que eu passei, tirando a minha infância, eu vou dizer assim, a minha infância, ela tem dois lados. O que a gente passou dentro de casa, né? O meu avô, minha avó, era uma bênção na minha vida. Eu morro de saudade dos dois. Mas os meus pais, eles viviam sempre em conflito. E isso refletia na gente, como eu acabei de dizer um pouquinho antes. Mas saber que eu podia ligar a televisão, saber que eu tinha amigos, eu tinha colegas, que a gente brincava, que a gente se divertia, que todo sábado de manhã eu ia para a feira, comprava gibi, comprava disco, comprava besteira com a minha mesada, eu economizava dinheiro da minha merenda da escola e às vezes até a passagem para levar tudo para o sábado, para a feira. Tirando a minha infância, a minha melhor fase está sendo essa. A minha maturidade. Eu cheguei num ponto da minha vida que hoje eu posso dizer assim, poxa, hoje eu penso melhor, hoje eu falo melhor. Eu cheguei num ponto da minha vida em que eu não corro mais, eu preciso administrar o meu tempo. Passei pela fase, né, daquela correria da vida. Eita, corre para pegar o ônibus, eita, corre para fazer isso. Eu não preciso mais disso, né? Hoje eu preciso me policiar, tomar conta do meu tempo. E chegam situações que eu digo assim, será que está valendo a pena? Será que vale a pena eu trocar minha roupa, botar minha farda, sair para trabalhar e eu vou tirar o que com isso? Uma outra coisa também que é muito importante, que hoje eu consigo administrar, tive que aprender nas lapadas da vida, é a questão de como se defender das setas. Ah, mas fulano ali, menino, que pessoa, meu Deus do céu! Hoje eu consigo olhar assim e dizer, coitado dele. Misericórdia, tá precisando de oração, isso sim. Mas fulano vai te afrontar. Oi, diga, o que é que você quer? Deixa eu só te lembrar uma coisa, dois não brigam quando um não quer. Então eu não quero briga com você. Eu não tenho direito de colocar a mão em você, porque eu não sou seu parente, não sou seu pai, nem sou sua mãe. Sabe que quando você diz isso assim, a pessoa já começa oi? Eita, rapaz, eu tô perdendo. Eu pensei que ele ia partir pra cima de mim, eu pensei que a gente ia abrir o tapa aqui, mas não. Eu faço assim. Eu já cheguei numa situação em que eu disse pra pessoa, tá certo, querida, você está certa, eu estou errado. Eu prefiro ter paz. Eu recebo por produtividade. A minha produtividade é quando eu dou aula. Não é por confusão conseguida. Com licença, tá? Que eu estou trabalhando. E depois essa pessoa insistiu. Não, porque o senhor não deve falar assim comigo. Por gentileza, querida, não perca seu tempo comigo. Porque eu não vou dar o que você quer. Eu não vou descer ao palco que você quer. Eu não vou te dar essa liberdade de me ferir. Por isso que eu estou dizendo que hoje, eu posso dizer com todas as letras, esse momento, essa minha fase dos meus 40 anos, é a melhor da minha vida.
Porque hoje eu consigo pensar mais. Hoje eu consigo refletir mais. Hoje eu consigo agir com inteligência. E o passo que eu dou para você é o seguinte. Pense muito. Use a sua inteligência. Não parta para a briga. Não caia na cilada que a pessoa está provocando para você. Mas sim, use a inteligência. Teve até uma coisa que a Márcia estava falando nas redes sociais dela. A Márcia, aquela que era famosa na televisão, né? Mexeu com você, mexeu comigo. Ela disse uma coisa que assim, eu faço já, sem precisar de reflexão de alguém que fale sobre isso. Mas eu analiso as coisas tipo, tá passando o BBB, tá passando a Fazenda, tá passando alguma coisa de reality de convivência, de conflito, e eu digo assim, tudo isso é telecurso para a gente aprender como lidar com quem está aqui fora. Quando eu assisto um BBB, quando eu assisto uma Fazenda, não é perda de tempo. Mas se você não tem condição de acompanhar todo dia de noite, você vê lá os recortes que o pessoal coloca. Por exemplo, tinha uma moça chamada Sol, totalmente desequilibrada. O objetivo desta criatura, pelo que a gente viu, era confrontar os outros. Confrontou a Ana Paula, confrontou a Milena, que eu gosto daquela Milena, rapaz. Pense numa coisinha assim que dá vontade de levar para casa. Se você compara a Sol com a Milena, você vê que a Milena ela é muito mais inteligente. Tem aquele episódio lá, né? Não, mas você é como eu, nossos ancestrais, que não sei o quê, e ela simplesmente dizer, eu não tenho nada a ver com o que aconteceu no passado, eu estou aqui, como você também está. Pronto. Então, hoje pense qual é a melhor fase da sua vida. Hoje pense em tipo, poxa, mas eu não tive a melhor fase da minha vida. Então procure soluções para que você possa lá na frente dizer assim, essa é a melhor fase da minha vida. Porque a gente precisa disso. Não é para alimentar o ego. Não é para dizer, tá vendo? Eu sou o cara, para não dizer outra coisa. Mas você simplesmente vai dizer, nossa, eu tive minhas tribulações, eu tive meus problemas, eu tive minhas dores, mas teve um momento na minha vida muito especial. Eu digo aqui em casa que eu tenho uma prima de 8 anos, 8 para 9 anos, e eu levo ela no mercado. Faço questão de levar ela no mercado. Mas por que eu levo ela para o mercado? Ela é meu sangue, ela é minha parente. Então, eu preciso passar para ela como é bom a convivência em família. Como é bom saber que você não vai ter aqueles conflitos, aqueles embates. Simplesmente você está ali, ó, convivendo muito bem. Tá? E para fechar o nosso programa de hoje, às 7h40, passei 10 minutos. Mas hoje pode, né? Que a gente só vai se encontrar na quinta-feira que vem. E eu digo assim, eu acho tão importante quando a gente consegue viver momentos bons, porque a gente já se estressa tanto na vida, né? Momentos em família, momentos com os amigos, para mim são os melhores. Se você chegar para mim e dizer, ah não, vamos ali ver o show de fulano e tal, eu não, quero não. Quero não. Porque eu sei que vai ter um monte de gente, eu sei que vai ter gente ali que não está na mesma intenção de chegar e ver o show do artista. Vai ter gente ali que vai comprar briga, vai ter confusão, vai ter não sei o quê. Ah, mas você é muito pessimista. Não, 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 não. Me deixa aqui. Eu quero aqui, eu prefiro aqui. Vamos ver o seguinte? Vamos se juntar aqui, vamos assistir filme, vamos assistir série, vamos ver novela, vamos brincar, vamos fazer outras coisas melhores. Eu consegui isso na minha vida. Eu cheguei nesse ponto da minha vida. Por isso que hoje eu digo assim, eu escolho o que eu vou fazer no meu trabalho. Trabalhei em 2 eventos agora. Um foi um campeonato de futebol e o outro foi uma festa de adolescente. Pronto. Aí agora eu vou trabalhar no carnaval. Fazer o que no carnaval? Estressar, adoecer. Enquanto no carnaval eu quero estar na minha casa. Eu quero estar fazendo a minha higiene mental. Estar bem, porque o ano vai começar na semana depois do carnaval. E eu quero estar pronto, preparado, de bem com a vida. Deu para entender? Então,
Não se esqueça. Pense hoje, qual o melhor momento da sua vida? Qual a melhor coisa da sua vida que você vai guardar para a eternidade? 7h42. Gente, eu vou morrer de saudade de vocês, tá? Vou morrer de saudade. Só volto agora dia 19, depois dessa farra, porque eu não vou estar aqui dando notícia de carnaval. Não vou, não quero. Não, ninguém vai me fazer isso. Ninguém vai me obrigar a fazer isso. Então, eu quero contar com você, tá? Aproveite aí o que tiver de fazer, de preferência, né? Faça aí também a sua higiene mental. Aproveite esses momentos aí que, se você ficar em casa, aproveite o máximo possível. Família, amigos, vai cozinhar, vai assistir alguma coisa, vai ler, vai cantar, vai brincar. Ainda bem que domingo vai ter culto na igreja que eu faço parte, né? Então eu vou para a igreja e venho correndo para casa. E vou morrer de saudade, tá? De novo eu digo isso, mas morrendo de saudade, esperando que a gente se encontre de novo só na próxima quinta-feira. Tá combinado? Kawaii, se deixar eu faço umas livezinhas, tá? Pra gente conversar. Meu cheiro no seu coração, obrigado pela sua amizade. E se Papai do Céu nos permitir, com certeza ele vai deixar, a gente volta na próxima quinta-feira. Mais uma vez eu vou dizer, vou morrer de saudade. Tô igual aquela música, né? Vou morrer de saudade, não adianta. Eu não quero ir embora, mas eu preciso ir embora. Beijo e até semana que vem.